Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcio Amin, do Ministério de Idosos dos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, no projeto de vermos a Bíblia toda em um ano. Hoje estamos na leitura de número 238, que se encontra em Jeremias, do capítulo 50 ao 52, e o livro de Isaías, do capítulo 27. Vamos dar início à nossa leitura. Jeremias, capítulo 50. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta. Anunciai entre as nações e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não escubrais, dizei: tomada é Babilônia, confundido está Bel, atropelado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses, porque subiu contra ele uma nação de norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naquele dia e naquele tempo, diz o Senhor aos filhos de Israel: virão eles e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando virão, e buscarão o Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali dirigirão os seus rostos, virão e se ajuntarão ao Senhor num concerto eterno que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo, os seus pastores as fizeram errar para os montes e deixaram desviar. De monte em alteiro andarão, escurecerão-se no lugar de seu repouso. Todos os que o achavam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça. Sim, ao Senhor, a esperança dos seus pais. Fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho, porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali sairá tomada, as suas flechas serão como de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. E a caldeia se verá de presa, todos os que saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto vós alegrastes, saltastes de prazer, os saqueadores da minha herança, e vos inchastes como bezerra gorda, e rinchastes como cavalo vigoroso. Será muito confundida, vossa mãe ficará envergonhada, e que vos deu a luz. E eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia espantará, assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos. Atirai-vos uns palpéis e flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando a ela, já submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela como ela fez, fazei-me a ela. Arrancai da Babilônia o que semeia, e o que leva a foice no tempo da seca, por causa da espada aflitiva. Virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado em Israel, os leões afugentarão o primeiro, a devorá-lo foi o rei da Síria. Por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Síria, e farei tornar Israel para sua morada. Pastará no camelo em Baçã, e fartar-se a sua alma no monte do Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor: buscar-se a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Mataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecode, assola-a inteiramente, destrói tudo após ela, diz o Senhor, e faze conforme tudo que te mandei. Estroanos de batalha há na terra e de grande destruição, como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste postas a Babilônia, e tu não o soubeste, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entrevisteste. O Senhor abriu o seu tesouro e tirou o instrumento da sua indignação.
coração, porque o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra Eva dos confins da terra, abri os seus celeiros, trilhai-a como as paveias, e destruí-a de todo, nada lhe fique de resto. Matai a espada e todos os seus novilhos, desçam os de goadouro, ai deles, porque veio o dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz do que fugiram, escaparam da terra da Babilônia, para anunciar em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do teu tempo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela e redor, ninguém escape dela. Apagai-lhes conforme as suas obras, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe, porque se houver arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel, portanto, cairão os seus mancebos nas suas ruas, e todos os seus homens em guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, o soberbo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo na sua cidade, e qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu redento e forte o Senhor dos exércitos, e o seu nome certamente pleitará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. E a espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os valentes e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o povo misto que está no meio dela, e elas serão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque a terra dá de imagem de escultura, e eles pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras no deserto com os animais bravos da ilha. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais sairá povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra e os seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão, eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e sobre os cavalos cavalgarão como um homem apercebido para a Babilônia, contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos, angústia, e apoderou dele dores como da que está parto. Eis que como leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte, mas no momento o farei correr dali. Eu descolhidos porei contra ela, porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é o pastor que substituiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os mais pequenos dos rebanhos os arrastaram. Certamente será assolada a moradia deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que levantam contra mim. E enviarei pelejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O fecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que presume a sua couraça, e não perdoeis os seus mancebos. Destruí a todo o seu exército, e mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonados dos seus Deus do Senhor dos exércitos, ainda que a tua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e vive cada um da sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um
copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento, caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a, e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia era para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitais sobre minhas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: certamente te encherei os homens como de pulgão, e eles cantarão o júbilo sobre ti. Ele fez a terra com seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria, estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores onde é o fim da terra, faz relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo o homem e não tem ciência, envergonhou-se todos os ouvires da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira e não há espírito em nenhuma delas. Vaidade são sobre de enganos, do tempo em que eu visitar perecerão. Não é semelhante a este a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é o tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e as minhas armas de guerra, contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis, e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele, e contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o mancebo e a virgem, e contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o labrador e a sua junta de bois, e contigo despedaçarei os capitães e os magistrados, e preparei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia, toda a sua maldade que fizeram em Sião, e vos visita, diz o Senhor. Eis que aqui contra ti o monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio, e não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ará, mine as quenas, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como pulgão agitado, santificai contra ela as nações, os reis da Média, e os seus capitães, e todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra da Babilônia uma assolação. Nem habitantes, os valentes da Babilônia cessarão de pelejar, ficarão nas fortalezas, desfaleceu as suas forças, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade foi tomada de todos os lados, e os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficarão assombrados. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha, ainda um pouco a tempo a cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre
a Babilônia. Diga à moradora de Sião que o meu sangue cairá sobre os moradores da Caldeia. Diga a Jerusalém, pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti, e saquearei do seu mar e farei que se esgote o seu manancial, e Babilônia se tornará em montões moradas de dragões, espanto e assobio. Nenhum só habitante, juntamente rugirão como os filhos dos leões, bramarão contra os cachorros de leões, estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem soltando, mas dormirão num perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Falar-lo-eis descer como cordeiros os matadouros, como carneiros como os bodes, como foi tomada Cesac e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia e com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e desar, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho do homem. E visitarei Abel em Babilônia, e tirarei a sua boca o que ela tragou. Nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio delas o povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois noutro ano outro rumor, e haverá violência na terra, denominador contra denominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de esculturas de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus transpassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte se livrarão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Vós que escapaste da espada, ide vós, não pareis de longe, lembrai-vos do Senhor e suba Jerusalém ao vosso coração. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o transpassado em toda a sua terra, ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza. De mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve de Babilônia, e de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão contra muitas águas. Ouvir-se-á o arruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das recompensas certamente retribuirá. Embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o Senhor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros da Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abraçados pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo do cansar-se-ão. A palavra que mandou Jeremias, o profeta, a Seraías, filho de Neerias, filho de Manasseias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no ano 4 do seu reinado. E Saraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia. Todas essas palavras estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias e Seraías: estou chegando a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falastes a respeito deste lugar, que havias de ressaigar, até não ficar nele morada algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio dos Eufrates? E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Elas se cansarão até que as palavras de Jeremias. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar,
e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutai, filho de Jeremias de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Porque esta razão sucedeu, que por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiros ao redor. Assim esteve acercada a cidade até o ano 10º do rei Zedequias. No mês 4 ao 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha o pão, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todos os seus exércitos, e espalhou abandonando-o. E prenderam o rei, e o fizeram subir o rei da Babilônia a Ribla, na terra de Amate, ao qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias a sua visita, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei de Babilônia, e levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradão, capitão de guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, incendiou todas as casas dos grandes, e todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda, derrubou todos os muros que rodeavam Jerusalém, e os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou preso. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradão, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás e os garfos e as bacias e os perfumadores e todos os vasos de bronze com que se ministravam. E tomou o capitão da guarda os copos e os incensários e as bacias e os caldeirões e os cartiçais e os perfumadores e as gavetas, tanto o que era de puro ouro como o que era de prata maciça, as 2 colunas de um único mar e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos estes vasos era 100 pesos. Quanto às colunas de altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura. De 4 dedos era a oca, e havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda de capitel, tudo era de bronze. E semelhante a estas era outra coluna com as romãs, e havia 96 romãs em cada branda. As romãs todas eram um cento, e todas da rede. Levou também o capitão da guarda de Saraías, o sacerdote primeiro, e o Safonias, o sacerdote segundo, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou o eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que viam a face do rei, que se acharam na cidade, como também o escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, mais 60 homens do povo da terra, que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nabuzaradão, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia a Ríbia. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ríbia, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo de Nabucodonosor. Levou cativo no 7º ano 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativos de Jerusalém 830
132 almas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas serão 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 25 do mês de Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e tirou da casa da prisão, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou os vestidos da sua prisão, e comeu pão sempre na sua presença, todos os dias da sua vida, e quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento ordinário do rei da Babilônia, e a sua porção cotidiana até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Isaías 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe: eu, o Senhor, o guardo a cada momento, e regarei para que ninguém me faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim, quem me poria sarças espinheiros diante de mim na guerra. Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raiz e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu ele como feriu aos seus e feriram? Ou matou eles assim como matou aos que ele foram mortos? Cometida contendeste com ela quanto a rejeitaste, ele atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado do seu pecado. Quando ele fizer todas as pedras do altar, como pedras de cal, feitas em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, vindo as mulheres e acederão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aqueles que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum vapor. E será naquele dia que o Senhor pedejará o seu fruto deles, as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis comidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos neste momento agradecer ao Senhor pela essa leitura que acabamos de fazer. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado e glorificado seja o teu santo e glorioso nome. Agradecemos a Ti, meu Pai, por mais essa leitura que acabamos de ler. Pedimos a Ti, meu Pai, que grave essa leitura na nossa mente, no nosso coração, que possamos viver essa leitura a cada dia, Senhor. Dai-nos, Senhor, um dia abençoado na Tua presença, que o Espírito Santo do Senhor possa falar em nossos corações. Peço a Ti, Senhor, que a cada um que está nesse projeto de ler a Bíblia toda em um ano, que o Senhor possa, Pai, dar força a cada um, Senhor, que aqueles que pararam pelo caminho, Senhor, que o Senhor possa dar vigor a eles, ó Pai, para que eles possam continuar a ter ânimo de estar lendo a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, seja com cada um, Senhor, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Amém.